a terra que limpa a água. Foi por isso que eu e o Clóvis fizemos aquela experiência montando um solo artificial dentro de uma garrafa de refrigerante, lembra? Pois bem, o próximo passo vai ser dado nessa teleaula, onde eu e o Clóvis vamos contar as nossas experiências. Aliás, essa é a pergunta de hoje. Você sabe contar a sua experiência? E nessa teleaula você vai ver a importância de fazer relatórios das experiências. Vai ver como a água passa por materiais como terra, areia e pedregulho. E vai ver por que a argila não deixa a água passar. Vamos em frente? Eu tô curioso para saber como é que saiu a experiência do Clóvis. Porque a minha não saiu muito certo, não. A água não ficou limpa. Eu não me entendo. Por que a minha água ficou tão limpinha e a sua ficou tão turva? Pois é, e a gente usou o mesmo material, a mesma terra, o mesmo pedregulho, a mesma areia. E você, o que acha? Por que a mesma experiência deu resultados tão diferentes? Não sei, não. Vai ver que eu passei a água muito depressa. Já sei. Você deve ter colocado a terra, a areia e o pedregulho de qualquer jeito. Aí a sua água não ficou limpa. Mas peraí. Lá embaixo onde tem o poço, a terra não está de qualquer jeito? Ou vai me dizer que tem alguém ajeitando a terra? Já sei. Do jeito que você é pão duro, você economizou a terra, a areia e o pedregulho e só colocou um pouquinho. Nada, eu usei tudo. A mesma quantidade que você usou, eu também usei. Mesmo material, mesma quantidade. E mesmo assim a minha água ficou mais limpa. Eu sei quem pode descobrir. A Áurea. E aí, conseguiu alguma coisa? Bom, pelo telefone ficou meio difícil de explicar. Ela estava muito ocupada, mas ela disse que vai ajudar a gente. Legal. Pra que isso? Ela pediu pra gente escrever tudo o que aconteceu na experiência. Aí na hora do almoço a gente leva os relatórios pra ela ver por que o resultado da experiência foi tão diferente. Sei, mas o que eu escrevo? Bom, escreve aí tudo o que aconteceu na experiência. Sei lá. Bom, o que ela disse é que é muito importante anotar todos os detalhes. Você já experimentou conversar com pessoas que gostam muito de cozinhar? Já pediu para elas escreverem um prato, uma especialidade que elas gostam de fazer? Vamos ver como normalmente elas explicam. Aí joga o ovo, coloca um pouquinho de sal, aí dá uma mexidinha. Depois a carne, deixa cozinhar, depois a batata, né, que é mais durinha. Um pouquinho de pimenta, azeitona, tudo isso daí. No ponto a gente tira. Um fechinho bom de salsa, cebola e manjerone. Já imaginou a dificuldade de fazer um prato? Quando a receita é dada assim sem muita precisão? A mesma coisa acontece com a experiência científica. O relatório precisa ser preciso. Será que os nossos amigos vão conseguir? É lógico que, pela própria falta de prática, o Clóvis e o amigo dele não conseguiram escrever relatórios adequados. Para você ter uma ideia, nem os próprios nomes eles colocaram. No seu livro de estudo você vai encontrar o que cada um deles escreveu. Mas o que interessa agora é que eu preparei uma listinha com 6 perguntas para eles responderem. Escuta só. Antes de mais nada, tem que colocar o nome de quem fez a experiência e a data. É muito importante pôr a data em tudo que a gente escreve. Depois, vem as perguntas. Primeira, qual foi a água que você usou para fazer a experiência? Segunda, que material você usou para fazer a experiência? Copo de plástico, lata, garrafa de plástico? Terceira, de onde você pegou a terra, a areia e o pedregulho? Quarta, qual foi a quantidade de terra, areia e pedregulho que você usou? Quinta, em que ordem você colocou a terra, a areia e o pedregulho? Sexta e última, qual foi o resultado obtido? Com essas informações, fica muito mais fácil descobrir por que os resultados da mesma experiência foram tão diferentes. Eles ficaram de responder as perguntas e voltaram aqui no final da tarde para a gente resolver este enigma. Eu pedi também para eles trazerem a imitação do solo que cada um deles preparou.
Como você vê, está tudo encaminhado. Muito bom, Zezé. Cuida direitinho, hein? Tchau, tchau. Tá legal, tchau. Sabe o que a gente pode fazer? Ô, Clóvis. Opa, tudo bem? A gente pode... Ô, Zezé. Oi. Que bicho mordeu o Clóvis? Eu passei por ele, ele nem me cumprimentou de tanta pressa. Ih, o Clóvis e o Paulão estão encafifados com a ideia da terra limpar a água. Como é que é? É isso mesmo. Eles querem saber se o solo limpa a água da chuva que vai para debaixo da terra, a água dos poços. Eles até andaram fazendo umas experiências aí, imitando o solo e tal. Só que o resultado das experiências foi muito diferente. A água do Clóvis ficou limpa e a água do Paulão ficou turva. E onde é que eles estão indo com tanta pressa? Ah, eles estão indo num laboratório aqui perto, onde trabalha uma química que é freguesa aqui da banca. Ela até fez uma lista de perguntas para eles responderem, para ver se descobre o motivo de tanta diferença. Até agora há pouco eles estavam aí, ó, fazendo o relatório das experiências. Relatório. Narração ou descrição verbal ou escrita, ordenada e mais ou menos minuciosa, daquilo que você viu, ouviu e observou. É, vocês usaram a mesma água suja, o mesmo tipo de recipiente, usaram terra, areia e pedregulho do mesmo lugar. E mais, usaram a mesma quantidade de terra e a ordem em que os materiais foram colocados dentro da garrafa é a mesma. Uhum. A gente dividiu igualzinho a quantidade dos materiais. Metade para um, metade para o outro. Até a ordem foi combinada. Primeiro o pedregulho, depois a areia e por último a terra. Então só tem um jeito. Vamos repetir as experiências para ver se as coisas se esclarecem. E você, preste atenção para ver se descobre o motivo da diferença. Agora eu não tô entendendo mais nada. Eu até cortei a minha garrafa um pouco mais no alto, ela tá mais cheia, mas a minha água não ficou igual a sua. Aliás, como é que você colocou todo esse material aí dentro, hein? Você tem razão, eu cortei mais a minha garrafa, aí ela ficou menor. E para caber todo o material, eu tive que socar bastante lá dentro. Mas não tem lógica, o meu solo tá maior, mas a minha água não tá a mesma coisa que a sua. E você, já descobriu o motivo da diferença? Então, eu vou dar uma dica. Você se lembra quando o Clóvis peneirou e depois filtrou a água do mar? Pergunto, por que na peneiração a areia passou e na filtração a areia ficou toda no filtro de papel? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Na peneiração, a areia passa porque seus grãos são menores que os buraquinhos. É isso. Agora, na filtração... já sei. O filtro de papel é cheio de poros, que são buraquinhos bem pequenos. É por isso que a areia não passa no filtro, porque seus grãos são maiores que os poros. E aí, chegaram a alguma conclusão? Ainda não. Então, prestem atenção nessas experiências. Vamos ao laboratório. Temos aqui 3 recipientes. Um com feijão, outro com arroz e um terceiro com farinha de trigo. Repare que todos eles estão na mesma altura. Vamos ver o que acontece se socarmos o conteúdo desses recipientes. Olha só! O volume de todos eles diminuiu. E mais, repare que a farinha foi a que diminuiu mais, seguida pelo arroz e depois pelo feijão. Mas por que será? É simples, não é mesmo? O volume diminui porque os grãos dos alimentos ficam mais juntos. Eles se acomodam melhor. O volume diminui mais na farinha porque seus grãos são menores e por isso podem ficar mais juntos. Já sei, a explicação é a seguinte. Como eu soquei bastante a terra, a areia e o pedregulho, ficou mais difícil da água passar, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Quando a água passa pelo solo, na verdade, ela está passando entre os vãos que se formam entre os grãos da terra, da areia e do pedregulho. Esses vãos funcionam como os buracos de uma peneira.
Quanto menor os grãos e os vãos, mais fininha seria a peneira. Quase um filtro de papel. Olha, sinceramente, eu ainda não tô entendendo, viu? É simples, Paulão. Quando o Clóvis socou o material, foi como se ele tivesse diminuído os buraquinhos da peneira. Aí a água teve que passar por um buraquinho bem menor. Faz o seguinte, imagina que você está todo equipado, com casaco, mochila, chapéu, cantil. Aí você tenta passar por um vão muito estreito. Não dá, não é mesmo? Para passar, você tem que se livrar do seu equipamento. A mesma coisa acontece com a água suja. Agora entendi. É como se a água suja tivesse uma porção de sujeira grudada nela. E para passar num buraco bem pequenininho, ela tem que se livrar dos equipamentos. Quer dizer, da sujeira. Exatamente. Eu só não entendi uma coisa. Por que a água que fica no fundo do poço não continua penetrando pela terra? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. É uma boa pergunta. E você, sabe a resposta? Pois então eu vou dar mais uma dica. A água não continua penetrando na terra por causa da argila. Resumindo, é o seguinte: a água penetra no solo até encontrar a camada de argila, que é um material impermeável. Dali a água não passa, porque a argila tem os grãos muito grudados, muito colados entre si. Sobre essa camada de argila, a água que se acumula, forma os lençóis de água subterrânea. Ficou claro? Então se liga que é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que experiências podem ter resultados diferentes, mesmo quando usamos materiais e equipamentos iguais, se seguirmos procedimentos diferentes. Aprendeu também que é muito importante fazer um relatório da experiência para transmitir exatamente o que foi feito. Você verificou que quando socamos materiais como terra, areia e pedregulho, os vãos entre os grãos diminuem. E você viu que é justamente por esses vãos que a água passa. Ou seja, eles funcionam como os furinhos de uma peneira. E quanto menores os furinhos, melhor é a filtragem. Por último, você viu que na argila, que também é encontrada no solo, os grãos estão tão juntos que a água não consegue passar. Quer dizer, a argila é impermeável. É por isso que a água não continua penetrando no solo. Hoje vocês viram que para comparar o resultado de duas experiências, elas devem ter sido feitas com o mesmo equipamento, mesmo material e as mesmas condições. A base de toda a ciência é poder repetir a experiência e chegar no mesmo resultado. Isso se for feito tudo igualzinho. Se o resultado não for o mesmo, tem alguma coisa errada. Bom, agora para ficar tudo certo, é só dar uma boa olhada no livro de estudos. Tchau. Até a próxima, hein?